Imagine entrar em um jogo achando que você vai viver um romance escolar ou alguma coisa assim. Mas depois disso, você precisa apagar um personagem dos arquivos do seu computador. É meio estranho, né? Parece até loucura. Mas foi isso que aconteceu em Doki Doki Literature. E hoje eu vou te mostrar 10 fatos que explicam por que esse jogo se tornou um dos maiores terrores psicológicos da história. Esse vídeo contém spoilers sobre a história, então se você ainda não jogou, talvez seja melhor você ir lá jogar e depois você ver meu vídeo, para você não tomar nenhum spoiler. Então, começando aqui com fato 1, Doki Doki começou como uma armadilha perfeita. Quando foi lançado em 2017, Doki Doki Literature Club parecia um visual romântico assim de algum jogo comum. O jogo usava todos os elementos clássicos de gênero, personagens bonitinhas, um clube escolar, poemas, escolhas de diálogo, mas essa aparência era justamente aquela armadilha que eles queriam passar. O criador, Dan Salvador, ele queria brincar com as expectativas do jogador e transformar em uma experiência completamente diferente, como quem já jogou sabe como funciona. Fato 2. O jogo quebra a quarta parede. Uma das coisas que tornou Doki Doki tão famoso foi a forma como ele consegue saber que existe alguma coisa fora do jogo. Arquivos são alterados, personagens parecem perceber a presença do jogador e a história começa a brincar com a própria estrutura do jogo. É como se fosse que o jogo deixasse de ser uma tela e começasse a bater na porta da sua realidade. Tipo, por exemplo, lá no final, que tem a conversa com a Mônica, ela comenta o seu próprio nome. Vocês sabiam disso? Fato 3. Mônica é diferente das outras personagens. Mônica é uma das personagens mais lembradas do jogo por um motivo. Enquanto as outras garotas seguem caminhos normais, programados dentro da história, Mônica começa a perceber que ela está realmente num jogo. E essa descoberta muda completamente sua personalidade e transforma ela numa das figuras mais complexas da narrativa. Quem sabe como ela é, que já jogou, sabe que é complicada essa personagem, mas ela é muito boa. Fato 4. Os poemas têm pistas escondidas. Os poemas de Doki Doki não estão ali só para criar romance. Muitos deles criam como pistas sobre as personalidades das personagens e sobre os acontecimentos futuros. Detalhes nas palavras escondidas, temas repetidos e mudanças no estilo da escrita ajudam a revelar que tem alguma coisa de errada. Fato 5. O jogo é gratuito, mas causou um enorme impacto. Doki Doki Literature Club pôde ser baixado gratuitamente, mas conseguiu competir em popularidade com muitos jogos pagos. O sucesso veio principalmente no boca a boca. Jogadores começaram a recomendar o jogo dizendo: confia, joga até o fim que é bom. E essa curiosidade virou uma tempestade na internet, porque o jogo era bom. Quem já jogou sabe, porque o jogo é bom. Fato 6. Existe uma versão expandida chamada Plus. Anos depois do seu lançamento original,
chegou o Doki Doki Literature Club Plus, né? Agora a versão Plus. Essa versão trouxe novos conteúdos, histórias paralelas e melhorias no visual das personagens. Ela também permitiu que fãs explorassem mais o universo das personagens e descobrissem novos detalhes sobre elas. Além disso, pelo que eu sei, é um dos jogos que é permitido no Xbox, por exemplo, pois, por experiência minha, só tem a versão Plus pra eu jogar no Xbox, né? Que eu jogo pelo Xbox e eu não tenho Steam nem nada do tipo, aí funciona dessa forma, né? Fato 7. O jogo brinca com arquivos reais do computador. Uma das partes mais marcantes de Doki Doki é como ele usa elementos fora da jogabilidade tradicional. O jogo faz o jogador prestar atenção em arquivos e informações que normalmente ninguém prestaria atenção em um jogo normal, né? Essa mistura entre ficção e realidade ajudou a criar uma sensação meio que de desconforto que poucos jogos conseguiram alcançar. Eu comento disso, é a mesma coisa que eu tinha falado sobre a Mônica ter comentado lá no final do jogo sobre o seu próprio nome, porque ela navega pelos seus próprios arquivos, pelo seu computador, né? E olha lá o teu nome, e por isso ela fala o seu nome. Legal, né? Fato 8. Cada personagem apresenta temas bem profundos. Apesar do visual bonitinho, colorido, Doki Doki fala sobre assuntos pesados. As personagens lidam com temas como insegurança, isolamento, depressão, pressão social e sofrimento emocional. Por trás das cores, né? Como eu já falei, existe uma história muito mais séria do que parece, como vemos nos casos da Yuri, da Sayori. Nós conseguimos ver nas histórias delas o porquê de ser temas profundos. Fato 9. O jogo enganou até jogadores experientes. Muitos fãs desse tipo de visual perceberam rapidamente que havia alguma coisa estranha. Mesmo assim, Doki Doki conseguiu surpreender porque usa próprios clichês do gênero contra o jogador. Se você baixar a guarda primeiro, só depois vai mostrar as cartas do jogo, porque esse jogo tem mistério mesmo. Fato 10. E o último, inclusive, Doki Doki virou um dos maiores fenômenos dos jogos indie. Mesmo anos depois do seu lançamento, Doki Doki Literature Club continua sendo discutido por fãs, criadores de conteúdo e comunidade de jogos. Ele provou que um jogo simples, feito com uma ideia criativa e bem feito, pode causar um impacto enorme. Às vezes, o maior terror não vem de monstros ou alguma coisa assim. Vem de você perceber que algo familiar tá estranho, tá algo diferente. E agora chegamos ao final do vídeo. Me conta aí, qual desses fatos você já conhecia? Comenta aqui e segue para mais fatos sobre games, animes e etc. Se você gostou, faz isso aí e até mais! Beijos!